Boa noite, Lã. É um grande prazer estar com você aqui nesse Midweek, nesse culto de meio de semana, em que a gente vai estar estudando a carta de Pedro. E talvez você nunca tenha lido a carta de Pedro, que ela é pequenininha e fica lá no final da Bíblia. Ou se você já leu, passou por cima dela e perdeu muita coisa legal que a gente vai ver. Mas antes de começar a falar sobre Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você. Por acaso você, por ser cristão, alguma vez você foi discriminado? Alguma vez olharam para você torto, como se você fosse, talvez, burro, de acreditar na Bíblia? Já? Já? Alguma vez já fizeram brincadeiras de mau gosto com você? Eu vou confessar para você, no meu tempo de quartel, eu entrei para a escola de aeronáutica com 16 para 17 anos, né? E eu já era cristão, era crente. Então, na hora da refeição, quando eu ia orar, fechava o olho para lá, o pessoal roubava meu prato. Aí eu peguei já a macete da coisa, né? E eu orava segurando o prato, para o pessoal não roubar. O pessoal roubava uma carne, roubava um pedaço de coxa de frango, quando eu estava de olho fechado, mas eu não deixava de orar não. Né? Mas a gente sempre passa por esses problemas, esses momentos assim da nossa vida. E se você já passou por um desses, a primeira carta de Pedro vai ser muito legal para você ver como que a gente age em meio a tribulações, como é que a gente deve reagir diante de situações adversas na nossa vida, diante de perseguições, diante de brincadeiras de mau gosto. E a gente vai ver então que 1 Pedro traz tudo isso para a gente. E eu quero começar do primeiro versículo de Pedro para você entender um pouquinho mais sobre essa carta. A gente tem nessas quartas-feiras de meio de semana o cuidado de trazer para você um estudo, para você conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, mas também para você ter uma mensagem. Eu queria então começar com uma parte de estudo, para que você pudesse aprender um pouquinho sobre isso. Coloca para mim, Ju. Primeiro versículo de Pedro, 1 Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. A gente está estudando uma carta. E essa carta ela começa dizendo quem escreveu. Ao contrário do que a gente costuma fazer, de assinar a carta no final, a carta começa dizendo quem é o remetente da carta, quem é a pessoa que está escrevendo a carta. Por quê? Porque as cartas antigamente eram em rolos. Não era uma folha que a gente tem, eram rolos. Então, se você tivesse que desenrolar tudo para ver quem estava escrevendo, então o pessoal já começava se apresentando. E Pedro, então, é o autor dessa carta. O Pedro que a gente conhece é o Pedro da Bíblia. É um homem que tem, dos discípulos, é o que tem o nome mais citado na Bíblia. Ele tem mais citações do que Paulo. E mais, ele tem mais citações do que todos os outros discípulos juntos. Esse é o Pedro. Era o líder daqueles apóstolos, né? Dos apóstolos e dos discípulos. Era um cara que viveu uma vida liderando. Quando Jesus morre, ele desiste, vai pescar. E depois, quando Jesus ressuscita, ele mais uma vez volta à atividade e começa a liderar. E ele escreve uma carta para quem? Ele escreve uma carta para as pessoas que eram peregrinos no Ponto, Galácia, Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. O que seria um peregrino? Peregrino é alguém que está num lugar que não é seu, está de passagem por um lugar. E ele escreve uma carta, não porque aqueles homens estavam de passagem por um lugar, mas tentando fazer com que eles entendessem, aqueles homens, que o que estava acontecendo na vida deles, no meio de tribulações, que a gente vai ver daqui a pouco, era uma coisa passageira. Eles estavam peregrinando nessa terra. É como se você saísse das trevas e fosse para a luz e estivesse caminhando por uma ponte. Essa ponte é a vida cristã. Nessa ponte a gente não constrói casa. Ninguém constrói casa em cima de uma ponte. Nessa ponte a gente passa. E a gente vai passar por essa vida, vai passar por essa terra, e o que a gente vai levar é justamente a nossa fé. Não é riquezas, não é dinheiro, não é carro, nada que você não possa ter isso, desde que você saiba usar bem. Mas não é isso que vai levar a gente para perto de Deus. Também não são as obras que a gente faz que vai levar a gente para perto de Deus. É a nossa fé em Jesus Cristo. E nessa ponte que a gente passa, a gente não leva nada, nem constrói casa. A gente é peregrino, literalmente, passageiro por essa ponte. E ele escreve para 4 lugares específicos que eu queria mostrar para vocês no mapa. Coloca o primeiro mapa para mim, Ju. Ali você vai ter em cima, debaixo daquela palavra Mar Negro, Bitínia, Ponto, Galácia, você vai ver aquelas regiões que hoje são o que a gente chama de Turquia. Mas uma pergunta fica, pode deixar o mapa um pouquinho. Quem é que levou o evangelho até lá? Quem é que foi pregar para esse povo aí?
A gente vai ver, se você observar o mapa, nas viagens de Paulo, ele trabalhou muito aqui embaixo, na região da Galácia para baixo, em Éfeso, Filipos, Corinto, lugares que ele trabalhou e que pregou o Evangelho. Mas quem levou o Evangelho para lá? É interessante que Paulo não escreve nenhuma carta para esses homens da Galácia, do Ponto, da Ásia ou de Bitínia. E há uma suspeita muito grande de entendidos historiadores que possivelmente quem evangelizou esse povo foi Pedro. Por isso ele se preocupa em escrever uma carta. Porque a última menção que a gente vê de Pedro na história da igreja é em Atos capítulo 15. Depois que ele faz o concílio, preside, dirige, junto com Tiago, o concílio em Jerusalém. Depois disso não se fala mais de Pedro. Ninguém sabe exatamente o que ele fez. A gente vai ter uma menção em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que ele viajava pregando junto com a esposa. Porque ele era dos apóstolos o único que literalmente a gente sabe que era casado. Tinha até uma sogra, né, que Jesus curou lá nos evangelhos, a gente vê isso. Ou seja, ele era casado mesmo, tinha sogra. Então, assim, possivelmente ele tenha evangelizado esse povo e tenha tido uma preocupação de cuidar desse povo diante dos problemas que eles estavam vivendo. E qual era o problema que eles estavam vivendo? Todas as cartas têm uma finalidade. Eu posso escrever uma carta para o Martins e dizer para ele parabéns pelo seu aniversário, para a Amanda parabéns pelo aniversário da sua filha. Posso escrever uma carta para o Richard, como está as missões e tal. Mas as cartas geralmente elas tinham um tom de resolver problemas. As cartas, principalmente as cartas de Paulo, eram cartas direcionadas para algum lugar ou para pessoas, como é o caso de Filemon, como é o caso de Timóteo, ou então lugares, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, as igrejas em Filipos, Colossos. Então ele sempre tinha uma preocupação de mandar carta para resolver problemas e estabelecer doutrinas. Essa carta de Pedro não. É o que a gente chama de uma carta universal, uma carta geral, em que serve para aquele povo, não para um destinatário específico, mas para uma grande leva de povo, e serve para a gente hoje também. Isso que é o bacana dessa carta. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que ele escreveu essa carta. E vai entender um pouco mais. Ele escreve essa carta para aconselhar e para confortar aquele pessoal que está naquela região dali do Ponto, Bitínia. Por quê? Porque eles estavam passando por uma grande tribulação. Passando por perseguição. E ele então dá para eles a saída, ou a solução, ou como deveriam se portar em meio à tribulação. Ele ensina nessa carta que deve se comportar de maneira digna, de uma vida cristã, santa, e mais, com muita perseverança e muita submissão às autoridades. A perseguição que acontecia era uma perseguição que Paulo sofreu, que os outros apóstolos sofreram, que Pedro sofreu e que aquele povo estava passando. Os cristãos daquela época eram acusados de muita coisa. Eles eram acusados, por exemplo, de terem um Deus louco. Por quê? Eles tinham um único Deus no meio de um povo politeísta. Os gregos e os romanos tinham vários deuses. E como você aceita ter um Deus só? Eles também eram acusados de, por exemplo, de canibais. Pode parecer estranho isso, mas os cristãos eram acusados de canibais. Porque na Santa Ceia eles comiam o corpo e bebiam o sangue de Cristo. E literalmente ele era mal visto por isso. Eles eram mal vistos porque falavam e pregavam um reino que estava por vir, quando o reino era o de Roma. Mas tem um texto que eu queria colocar para você, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4, que você vai ver exatamente por que eles eram mais mal vistos e o pessoal não gostava deles. Diz o seguinte, no passado, Pedro escrevendo, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Olha só, eles eram insultados porque faziam a coisa certa. Eles não eram insultados porque faziam as coisas erradas. Eles eram insultados porque faziam a coisa certa. Porque eles não se envolviam em bebedice, em sensualidade, em libertinagem, eles não faziam orgias nem farras, eles eram discriminados porque faziam a coisa certa. Está muito parecido com o que a gente vive hoje. A gente que faz o certo, ou tenta fazer o certo, é olhado atravessado. Porque as pessoas não querem fazer o certo, apesar de saberem qual é o certo.
E essa perseguição piorou um pouco mais no ano 64, porque no ano 64 foi o ano que Nero incendiou Roma. E Nero incendiou Roma para poder reconstruir parte da cidade. Como houve uma grande movimentação do povo, reclamando que tinha acontecido aquele incêndio, que achavam que era criminoso, e realmente foi, ele pegou os cristãos e colocou dizendo que foram os cristãos que tacaram fogo em Roma, porque o bairro cristão não foi atingido. E começou então a perseguição mais severa, a ponto de Pedro ser perseguido, ser preso, assistiu a esposa dele ser crucificada, e foi crucificado também. Só que Pedro disse, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre Jesus. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, se você vê uma cruz de cabeça para baixo, falar que é a cruz de São Pedro, é por conta disso. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. E essa carta de 1 Pedro responde algumas perguntas. Que atitude o cristão deve ter diante de um governo hostil, por exemplo? De um governo corrupto? Qual é a atitude que você deve ter como cristão? Qual atitude você deve ter, você como empregado, diante de um patrão maldoso, que coloca peso excessivo em você e faz muitas cobranças que não faz com outras pessoas? Qual atitude uma mulher deve ter quando o seu marido não é crente e estabelece algumas proibições para ela, ou a obriga a fazer algumas coisas que ela não quer fazer? Como agir é o que Pedro traz para a gente nessa carta. E Pedro diz também, por 3 vezes, que se você sofre, porque está fazendo certo, isso é louvável e agradável diante de Deus, porque Jesus também sofreu injustamente. Agora, se você sofre porque você fez algo de errado, e ainda assim você não reclama, não faz mais do que obrigação, porque você sabe que fez errado. Agora, quando você sofre injustamente, e ainda assim é submisso às autoridades, é submisso às lideranças, ainda assim você caminha mais uma milha, como Jesus ensinou, você está fazendo como Jesus fez, que sofreu injustamente e não abriu a boca para reclamar. E eu queria trazer para você, nessa quarta-feira, 3 aspectos que eu achei interessantes em relação à primeira carta de Pedro. A primeira delas é em relação à provação. E eu quero ler um texto com vocês, de 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, e eu quero falar 5 coisas a respeito de provação com você. O texto diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E tem 5 coisas interessantes que esse texto traz para a gente. A primeira delas é que a provação não é para sempre. A provação tem começo, meio e fim. Por isso, se você está passando hoje por uma provação na sua vida, aguenta um pouco que ela vai passar. Nenhum professor aplica uma prova no aluno para reprovar o aluno. Nenhum professor quer propositalmente que o aluno seja jubilado. Pelo contrário, o professor quer que o aluno mostre que aprendeu o conteúdo, e muitas vezes o que acontece na tua vida é uma permissão de Deus numa prova, para que você mostre a Deus que você aprendeu. E de semelhança com o aluno, quando você é reprovado numa prova, você repete um ano, e talvez a prova seja repetida na sua vida. Então o melhor caminho é você ser aprovado na prova, para que você possa continuar a tua caminhada cristã. Mas se você passa hoje por uma provação, fique tranquilo. Ela teve um começo, você pode estar no meio, e pode estar quase acabando, e uma hora ela vai acabar. A segunda coisa é que ela serve para um propósito. O texto diz para a gente que vocês devem passar por provação, devem ser entristecidos por um tempo. Ela tem um propósito. Algo Deus está fazendo no meio dessa provação para ensinar alguma coisa a você, para trabalhar alguma coisa no teu caráter. Ele faz uma comparação com o ouro puro, que ainda que seja puro, precisa ir no fogo. Para quê? Para tirar as escórias, para tirar aquela sujeirinha que tem no ouro. E quanto mais o ouro vai no fogo, e quanto mais ele é aquecido, quanto mais ele é limpo, mais puro ele fica. E a provação, Paulo compara ao fogo ardente, para que você não estranhe,
Porque existe um propósito de Deus que talvez você não compreenda agora, mas acredite em mim, lá na frente você vai compreender. A terceira coisa que esse texto traz para a gente é que ela vem de várias maneiras. Ela vem de várias formas, vários tipos de provação. E é interessante que essa palavra vários, ela aparece de novo na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Só que aparece traduzida do grego como multiforme. Várias e multiformes. É a mesma palavra. Ela vem de um sufixo poli no grego, quer dizer várias cores, várias matizes. E ele diz o seguinte, olha, existem várias provações. Vamos colocar um exemplo. Existem provações azul bebê, azul cerúleo, que é a cor do céu, azul claro, azul turquesa, azul escuro, ou seja, vários tipos de provação. Mas quando a gente entende que existe a multiforme também, variados tipos de graça, para cada provação, Deus vai dar a você uma graça distinta. Se a provação é pequena, vai vir uma graça pequena, mas se a provação é grande, a graça vai vir grande. Amém? Esses dias eu estava conversando com um irmão, e eu falei para ele sobre provação, eu falei assim, olha, antes de vir a provisão na tua vida, você está passando por uma provação. Segura que vai ter começo, meio e fim. E já começou a finalizar para ele. O pai dele estava internado, e já começou a ter boas notícias, e daqui a pouco está saindo. Se Deus quiser, essa semana talvez até saia do hospital. Estava numa situação séria e tudo foi se amenizando ao longo dos dias. E para cada provação, existe uma graça distinta de Deus. Esse texto também fala para a gente não diminuir nossa alegria, pelo contrário, exultar. Por quê? Porque a alegria, ao contrário do que a gente pensa, não é algo que é circunstancial, que depende de uma circunstância para você estar alegre ou você estar triste. A maior alegria é que você tem tua salvação, tem Jesus do teu lado. Ainda que você passe por um vale de sombra da morte, não tema mal nenhum, porque Ele está com você. Salmo 23 fala isso. Ainda que você passe por provações e por problemas, você passaria por elas do mesmo jeito, com a única diferença, se você passasse sozinho, sem Jesus, ia estar muito pior. Sem esperança, sem expectativa. Então, a provação não pode diminuir a sua alegria, não pode embaçar seus olhos, não pode deixar com que você fique triste, cabisbaixo, pelo contrário. Pedro diz, exultem, fiquem alegres, porque você está passando por provação, que vai trazer alguma coisa de bom, que existe um propósito na tua vida, e mais, ela produz fruto, aumenta a sua fé. Quando você passa por um problema, e esse problema é concluído, quase sempre você fica mais forte. Porque é uma decisão, se esse problema vai trazer para você amargura, ou vai trazer crescimento. Você precisa decidir. Por isso que eu falo que quase sempre. Porque muitas vezes as provações que a gente enfrenta na nossa vida trazem amargura. E se trouxe amargura para a tua vida, você não aprendeu nada. Agora, se essa provação trouxe crescimento, trouxe unidade na tua casa, unidade na tua família, trouxe uma perspectiva diferente de quem é Jesus para você, do amor dele pela tua vida, e você consegue perceber isso, traz crescimento para você. E diante das provações da vida, amargura ou crescimento? O que você tem escolhido? Porque é uma decisão sua. Você não consegue evitar as provações. Agora, o que você vai fazer com elas? Como você vai encarar? É uma decisão que só compete a você. A segunda coisa interessante que esse texto traz para a gente, de 1 Pedro, é a questão da santificação. Eu quero ler dois textos com você. O primeiro texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 16. E o segundo texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E diz assim, portanto, com a mente preparada, algumas versões falam com a mente cingida, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aliás, esse texto ele tem sempre uma interpretação errada de algumas pessoas que falam, sejam santos como eu sou santo.
Eu quero dar uma notícia para você: você nunca vai ser santo como Deus, tá? Por mais que você tente, faz o que você quiser, você não vai ser santo como Ele. Agora, seja santo porque eu sou santo, sim. Porque a gente precisa se relacionar com Deus Santo, então precisa de uma santidade na nossa vida. Mas tem um segundo texto que eu quero trazer para você. Diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu quero falar 3 coisas a respeito de santificação. A primeira delas é que a santificação não é uma perfeição absoluta. Senão você seria santo como Deus é santo. E isso não vai acontecer nunca na sua vida. Você vai ter seus erros, vai ter seus problemas. É claro que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, de como fazer para melhorar. Mas você nunca vai conseguir uma perfeição absoluta. O que você vai lutar, brigar, é ter uma retidão moral de caráter e de pureza diante de Deus, o máximo que você conseguir diante de Deus e diante das pessoas também. Agir com retidão e com pureza diante das pessoas que estão em volta de vocês. Isso é algo que a gente pode fazer. Vão haver erros? Sim. Vão haver dificuldades? Sim. As provações vão muitas vezes tirar a gente do eixo, fazer com que a gente fique mais nervoso, mais irritado, e acabe não sendo isso tudo, e reclame até com Deus e murmure, muitas vezes. Mas é papel nosso fazer o máximo possível para que a gente tenha uma retidão moral e uma pureza diante de Deus, e diante também das pessoas que estão à nossa volta. A segunda coisa é que essa é uma obra em cooperação de Deus com o seu povo. Por isso a gente fala que o segundo texto diz para a gente deixar de lado a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e toda a sorte de maledicência e buscar o leite puro. O que ele está dizendo para a gente? Tem uma parte que você vai ter que fazer, que é abrir mão de muita coisa, é colocar muita coisa de lado, é tirar muita sujeira da tua vida. E tem uma parte que você deve buscar e Deus vai te dar e vai fazer, que é dar para você o leite puro espiritual para que você cresça. Muitas vezes a gente pensa, né, que a santificação é um trabalho de Deus, em que Ele vai bater com uma varinha de condão na tua cabeça e falar assim: agora você é santo, pim, 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 pum, você agora é santo. Então você pede: Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha vida, santifica a minha vida. Ele fala assim: olha, eu tenho leite puro para dar para você, mas você tem que fazer a tua parte. Não adianta você pegar o leite puro e contaminar com as impurezas da carne. Ele está dizendo aqui: maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, joga isso fora. Senão não adianta você querer o leite puro, porque você não vai ter uma vida santificada. E o leite puro vem de onde? Vem da palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem a santidade, mas não leem a palavra de Deus. Querem a santidade, mas não têm uma vida. Não estou dizendo uma vida de oração monástica, que você passa horas orando, não. Não tem um mínimo de tempo de oração. Às vezes você quer uma vida de santidade, mas entre optar e vir à igreja, e assistir um culto, e participar junto com os seus irmãos, e ser alimentado pela palavra, e assistir um jogo na televisão, você opta pelo jogo. Aí fica difícil de você ter uma vida de santidade que agrada a Deus. E tem uma terceira coisa interessante também, a respeito de santidade, que eu quero compartilhar com você. A santidade, ela é um processo, preste atenção nisso. Ela é um processo que não é lento. Tem que ser um processo rápido e incisivo. Aquilo que você viu de errado, tira. É uma decisão sua de romper. Não é assim, tipo, hoje eu fumo 3 cigarros, amanhã eu vou fumar 2 e tal, depois eu boto um adesivo e eu estou vencendo o vício do cigarro. Não, não é isso. É pegar, jogar fora e falar assim: nunca mais. É parar de prostituir. É parar de ver pornografia. É parar de fazer qualquer coisa que seja errado. Que seja, a gente chama de pecado. A gente tem um problema sério no mundo de hoje, que o pecado está sendo colocado de lado, até mesmo dentro da igreja. E a pessoa tem um problema com o vício, tem um problema com a bebida, tem um problema com a homossexualidade, tem um problema com a prostituição, tem um problema com o adultério. Isso não é problema, isso é pecado.
E pecado tem que ser extirpado da nossa vida. Tem que ser tirado da nossa vida. E a santificação exige isso de nós. É tirar da nossa vida isso. No entanto, ele é um processo permanente. Ele é um processo rápido, mas permanente. Como, pastor, que ele é permanente? Eu quero dar um exemplo para você. Não sei se você já viu o pessoal trabalhar em obra, quando recebe areia e tem que peneirar a areia. Dependendo do que você vai fazer com aquela areia, você vai usar uma determinada peneira. Se você vai fazer um embolso, um chapisco grosso no muro, você vai pegar aquela areia que chega ali, vai dar uma peneirada com uma malha grossa, vai passar aquela areia e você vai pegar, vai fazer o teu traço lá de cimento e tal, e vai chapiscar o muro. Agora, se você for embolsar a tua casa, você vai pegar uma peneira mais fina. E vai pegar aquela areiazinha ali, e vai peneirar para ficar bem fininha, que é para o teu embolso sair bem lisinho. Assim também é a nossa vida, no que diz respeito à nossa busca pela santidade num processo permanente. Vai chegar um momento na tua vida que você vai pegar a peneira e vai tirar pedras grandes. Joga fora, por isso que é imediato. Aí você vai mais perto de Deus um pouco e percebe que existem outras coisas na sua vida que têm que ser tiradas. Aí pega uma peneira um pouco mais fina. Ficou aquela escória ali? Imediatamente joga fora, por isso que é rápido, é permanente. E amanhã você vai se analisar de novo e vai descobrir que tem mais coisa ainda para jogar fora, porque a peneira vai afinando cada vez mais. E essa peneira não tem fim, porque todo dia a gente tem que se examinar diante de Deus. Se você vê alguém dizendo com uma roupa de santidade, que eu sou santo, tenho uma vida de santidade, uma vida de santificação e tal, até toma cuidado com esse cara. Porque quanto menos você percebe que está errado, mais longe você está de Deus. E quanto mais você percebe que está errado, é porque você está mais perto da luz de Cristo. Quando você está numa penumbra, numa meia-luz, você não consegue ver detalhes. Agora, quando você está no meio-dia, aí você vê tudo com muita clareza. A luz boa vai revelar as imperfeições. Quando você está perto de Deus, você percebe o quão você precisa melhorar ainda na sua vida. E a pergunta que fica nesse segundo ponto é: qual é a sua peneira? Fininha ou está usando a grossa? A grossa é mais conveniente, é mais fácil, exige menos tempo, mas é que produz menos resultado quando você quer se aproximar de Deus. A terceira coisa que esse texto traz para a gente diz respeito à nossa identidade e à nossa missão. Pedro quer mostrar para eles que, apesar de eles estarem passando por toda a problemática de perseguições, de estarem sofrendo insultos, de estarem sofrendo preconceito, discriminação, ridicularização de pessoas, eles têm uma identidade como nós temos. Eu quero ler 2 textos para você. O primeiro deles se encontra em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, é um texto bem conhecido, e diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse é um texto bem conhecido. Esse é um texto que a gente fala muitas vezes, é um texto muito bonito, porque é a nossa identidade. Quando ele fala vocês, não está dizendo só para eles não. Essa é uma carta universal. Esse vocês aqui é você. Você é geração eleita. Você é sacerdócio. Você faz parte de uma nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E tem uma missão: anunciar as grandezas daquele que chamou você, Deus, das trevas para a luz. Anunciar a grandeza de Deus. Nós temos uma identidade, uma missão, esse texto diz isso. Mas tem um outro texto muito interessante que eu queria ler para você. E aí, pela primeira vez, eu vou fugir da carta de Pedro. Eu quero ler Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha a semelhança desse texto de Êxodo com esse texto de Pedro. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim o meu tesouro pessoal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você vai dizer aos israelitas.
Olha a semelhança dos dois textos. E quando a gente vê esse texto de Êxodo e vê esse texto de 1 Pedro, a gente chega a uma conclusão. Primeiro, Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia e Ele continua querendo um povo separado, um povo especial, um povo que você faz parte. Sejam os judeus lá atrás em Êxodo, seja a igreja hoje. É um povo separado, um povo santo, um povo especial, um povo que ministra, um povo sacerdote, que tem um papel de ser um povo exclusivo, mas de mostrar para os outros a grandeza de Deus. Segunda coisa que esse texto traz é que ele nos chama de tesouro pessoal. Você já pensou que você é um tesouro de propriedade exclusiva de Deus? E um tesouro é guardado. Todo mundo que tem um tesouro guarda esse tesouro a 7 chaves, ou guarda com muita segurança. Ele traz uma mensagem para esse povo que estava sofrendo perseguições, que apesar das perseguições, Deus vai guardar você. E eu quero dizer para você a mesma coisa. Apesar das perseguições, dos problemas, das provações que você pode estar passando na tua vida, Deus vai guardar você. Deus vai proteger você porque você é um tesouro dele. Ele chama você de um reino de sacerdotes. É interessante que antigamente tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, e alguns sacerdotes da tribo de Levi. Agora não, ele diz que todos nós somos sacerdotes e todos nós fomos chamados para ministrar na vida uns dos outros. Dá para a gente uma responsabilidade bonita. A terceira coisa que ele diz é que nós somos nação santa. Santo quer dizer separado. Nós somos separados, nós não temos mais parte do mundo, por isso nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não vivemos aqui, a nossa vida se concentra aqui e tudo que a gente pensa diz respeito aqui. Nós temos um tesouro guardado lá na frente, um reino que nos espera lá na frente, e nós estamos de passagem por essa terra. Para fazer o quê? Para mostrar para o povo, em volta de nós, a luz de Cristo e tirar eles do reino das trevas. E o último texto que eu queria ler nessa noite com você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Diz como a gente deve fazer isso. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Os pagãos perseguiam os cristãos. Vivam de maneira exemplar. Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras. Obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Ele está dizendo o seguinte, olha, independente de estarem perseguindo vocês, vivam no meio deles, de maneira exemplar, para que a sua vida, através das boas obras, do seu comportamento, seja algo que eles vão ficar assombrados com aquilo. É aquele cara que puxa o teu tapete e você ajuda quando ele precisa. É aquela pessoa que fala mal de você e você continua emprestando a xícara de açúcar para ela, tua vizinha. É aquela pessoa que não sabe por que você, mas ela não gosta de você, mas você continua dando bom dia, boa tarde, tratando com cordialidade. É o que Pedro manda a gente fazer. 3 coisas que a gente viu nessa carta que são importantes. Primeiro, são as provações que a gente passa. E como a gente deve agir. E aquelas 5 coisinhas sobre a provação. Que vai passar, que tem uma finalidade. A segunda é a necessidade da gente ter uma santificação na nossa vida. Se separar das coisas e buscar mais de Deus. E a terceira e última é que a gente não pode perder a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, tesouro de Deus, guardados pelo Senhor. E aquilo que está na mão dele ninguém arrebata. Nós somos uma nação separada e fomos chamados para ministrar uns aos outros, como sacerdotes. E temos uma missão. Nós que estamos no reino da luz, chamar pessoas do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da luz. Eu fiz algumas perguntas no decorrer dessa palavra de hoje. E eu perguntei se a provação tem trazido para você mais amargura ou crescimento. E essa é uma resposta que você pode dar para você mesmo nessa noite. Amargura ou crescimento?
Fiz uma outra pergunta, perguntando para você, qual a peneira que você tem usado na sua vida? Será que é uma peneira furada? Está cheio de má conduta e mau comportamento que você vai deixando passar? Teu muro vai ficar feio, viu? Todo embolotado. E a última pergunta. Você assumiu essa identidade de tesouro pessoal de Deus, de povo santo, nação separada, reino de sacerdotes? Eu queria ter um momento de oração com você e também com você que está assistindo em casa. Eu quero repetir essas 3 perguntas e eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça. E na medida que for fazendo a pergunta, você vai responder no teu coração. Mas você vai responder também ficando de pé onde você está. Não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu quero que você se levante para que você assuma um compromisso com Deus, uma mudança nessa noite. Você tem passado por provações e tem reagido mal a essas provações. Eu quero orar por você para que você tenha força. Força diante dessas provações, para que você seja aprovado nisso. Se você quer receber essa oração, fica de pé onde você está. Você que tem passado por provações e quer receber força. Se você está assistindo de casa e quer fazer isso também, fica em pé. Amém. Amém. Segunda pergunta que eu vou fazer a você é se você hoje tem percebido que a sua peneira, a peneira da santificação, que a gente usou aqui o exemplo, tem que estreitar mais essa malha. Tem muita coisa no teu comportamento, na tua vida, no teu coração, no teu caráter, que precisa ser tirado. Mas se fosse fácil, você já tinha feito. Eu quero então orar também para que você tenha força, mas de maneira decisiva, tirar da sua vida aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Fica de pé onde você está. A força agora é para que você limpe a tua vida, limpe teu coração de toda a sujeira. E a terceira e última pergunta: se você tem olhado para você e não tem se visto como um tesouro de Deus, como alguém tremendamente especial, eu quero orar por você, não agora por força, mas que o amor de Deus venha sobre você, que você sinta um amor sobrenatural que Ele tem pela tua vida. Se você quer sentir esse amor de Deus, quanto você é especial, eu quero que você fique de pé onde você está também. E agora eu queria que você que ficou de pé, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a Deus, para aqueles que estão passando agora por momentos de tribulação, de provação, por momentos difíceis, e estão sentindo as suas pernas tremerem de medo, balançarem de insegurança. Eu quero pedir, Senhor, que tu entre agora com a tua força. Espírito Santo de Deus, traz a tua força agora, reveste os teus servos e coloca eles de pé, para que em nome de Jesus eles enfrentem essa provação de pé e como vencedores sigam até o final e sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder ao final disso. Em nome de Jesus, que a força do Senhor venha sobre a tua vida. Eu quero orar por você também, que precisa tirar coisas que não são boas da tua vida, mas não tem conseguido. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora fortaleça e que eles digam não para o pecado, não para o erro, não, Senhor, para pensamentos impuros, para conversas maledicentes, para tudo aquilo, Senhor, que não combina com a tua pessoa.
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam limpos agora. Que o Teu Espírito, Senhor, venha como água agora limpando. E pela confissão de pecados, ó Deus, eles sejam restaurados agora. E em nome de Jesus, eles tenham força para permanecer nessa decisão. Eu quero orar por você que precisa se sentir amado de Deus. Senhor, a Tua palavra nos garante que não há nada que possa nos separar do Teu amor. Nem perseguições, nem lutas, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades. Mas o inimigo tem criado barreiras. E tem pessoas que se levantaram, que não estão sentindo o Teu grande amor. E eu te peço, Pai, que eles ganhem agora um banho de balde do Teu amor. Sejam encharcados pelo Teu amor nessa noite. Sintam que são a pessoa mais especial dessa terra, que são o tesouro de Deus. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, seja aqui na igreja, seja lá nas casas, o Teu amor esteja penetrando os corações, passando por essas lentes, invadindo essa sala, invadindo esse quarto, alcançando essas pessoas, tocando esse coração, envolvendo esse coração, aquecendo esse coração e dizendo: você é meu tesouro pessoal, eu te amo. Pai, ouve nossa oração. Que seja, Senhor, um tempo, Senhor, agora de cura, um tempo de restauração, um tempo de fortalecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor juntos. Diga ao Senhor nessa noite: eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Diga a Ele, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser, eu vou construir. Diga pela fé: eu vou construir minha vida em Ti. Se Tu és Deus, Tu és o nosso fundamento, Senhor. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor me faz mudar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é bom, Ele é perfeito. A gente está fechando esse culto, mas eu quero falar algumas coisas com você. Algo que o Senhor, assim que o pastor Gladson começou a pregar, e ele já começou falando algumas frases, e eu entendi: Flávia, anota. Anota, porque tem algo precioso da parte do Senhor para a sua vida. E uma palavra, à medida que ele foi falando, uma palavra ecoava no meu coração o tempo inteiro. E é uma palavra que eu estou ouvindo desde domingo. Eu ouvi da parte do pastor Renato, eu ouvi da parte do Senhor na minha vida essa semana, e eu ouvi hoje. E eu tenho certeza que o Senhor quer que eu feche esse culto compartilhando com você. E essa palavra se chama obediência. E algumas coisas foram faladas aqui: sofrer por fazer o certo, ser provado e permanecer firme, manter a sua santidade, cumprir a missão. Queridos, tudo isso exige obediência. A gente lê um texto de Êxodo que fala: se me obedecerem fielmente
e guardarem a minha aliança. E o que eu quero falar sobre obediência? Porque a frase que eu ouvi no domingo do meu pastor foi: Flávia, Deus honra a obediência. E durante toda essa semana, o Senhor tem falado comigo: eu vou te honrar, porque você tem obedecido. Mantenha a obediência. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai te honrar à medida que você obedecer. Queridos, nós não estamos brincando, porque nós temos um Deus que honra aquilo que Ele fala. Nós temos um Deus que promete e cumpre. Nós temos um Deus que não é homem para que minta e nem se arrependa. Ele não é filho do homem, Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. E nessa noite Ele está te falando: meu filhinho, minha filhinha, não desiste, não para, ainda que tenha provação, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que você esteja sendo afrontado lá naquele lugar, ainda que você esteja olhando as circunstâncias e elas estejam te falando: para, desiste, para de ser santo, não obedece. O Senhor te fala nessa noite, o Senhor te fala nessa noite: se mantenha firme, obedeça, continua, não desiste, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que é o teu rei, para aquele que está diante de você, para aquele que te prometeu e realiza sonhos. Sabe o que o nosso papai ama? Quando ele fala assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando você obedece o teu Deus, Ele se agrada disso e Ele satisfaz os desejos do teu coração. Ele realiza sonhos, querido. Então guarda essa palavra: Deus honra a obediência. Você pode levantar suas mãos e falar: Senhor, eu vou te honrar. Você que está online: Senhor, eu vou te honrar, eu vou te obedecer, eu vou te obedecer, e eu vou te obedecer, e eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor tem melhor para a minha vida. Eu quero orar por você nessa noite nesse sentido. Senhor, eis os teus filhos aqui, papai, filhos que tomam uma decisão nessa noite de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra e falar: Senhor, eu vou continuar, eu não vou desistir, ainda que esteja difícil, eu escolho te obedecer, Senhor. Papai, então o que a gente quer te pedir nessa noite: honra os teus filhinhos, Senhor. Honra os teus filhinhos, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui. O Senhor sabe os mimos que cada um está aqui. E eu quero profetizar sobre a tua vida mimos do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de mimos, querido. Mimos do Senhor essa semana. Mimos do Senhor essa semana na tua vida. Mimos do Senhor, você que está online. Você vai testemunhar dos mimos do Senhor na tua vida. Aleluia, você recebe isso da parte do Senhor? Amém, Deus é bom. E a gente vai fechar. Eu quero abençoar a tua vida para que você vá em paz. Levante assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você tenha uma noite de sono em paz, uma semana de alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, que tremendo, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha sido impactado e tocado pelo poder dessa palavra, desse culto e dessa atmosfera sobrenatural de adoração. Nós estamos fluindo aqui. Espero que você também esteja aí, não só sentindo, mas percebendo o mover poderoso do Espírito Santo que está sobre nós, esteja também sobre você, a tua casa, a tua família, o teu lar. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma imensa alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church, isso, e saber que você está aí do outro lado da tela, onde quer que você se encontre, do jeito que você está participando desse culto, é que faz a gente se dedicar ainda mais para alcançar pessoas como você, para que você viva tudo aquilo que Deus
tem para a sua vida. Por isso, participe escrevendo nos comentários, seja do YouTube ou do Facebook ou do nosso site. E ali você vai anotar, escrevendo novo aqui, para que a gente saiba quem você é e poder te identificar e te conhecer melhor. Você também vai poder fazer seus pedidos de oração ou a decisão que você tenha tomado. É importante você escrever, porque assim nós vamos identificar e vamos poder entrar em contato contigo. Por isso, envie também uma mensagem, seja da sua decisão, seja do seu pedido de oração, se você é novo aqui, não apenas nos comentários, mas envie uma mensagem também para o nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. E é através desse canal especial que a gente vai poder saber quem é você, onde você está. E vamos poder te apacentar. E também te fazer um convite recusável, que são os nossos GTs, grupos de temporada. São também conhecidos como células ou grupos caseiros. Esse é um grupo acolhedor de crescimento espiritual, de estudo bíblico e de fortalecimento. Onde ali você vai ser equipado espiritualmente, junto com outros irmãos, compartilhar testemunhos e experiências, mas também estudar mais a Bíblia, orar juntos. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo, em nome de Jesus. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Ilan.